Olá, seja bem-vindo ao nosso canal, a paz do Senhor Jesus a todos os amados, que já escreveram, no nosso canal e aqueles que vão ainda escrever com certeza, porque é importante que você esteja escrevendo no nosso canal. E nós estamos aprendendo sobre obra missionária, ou seja, a nossa missão na face da terra, Então, todos nós temos um chamado especial. E nós estamos aprendendo da palavra de Deus, no livro da palavra de Deus, algumas pessoas que cumpriram a sua missão na face da terra. Nós sabemos que por algum tempo, da palavra de Deus, foi o próprio Deus, que cuidava, que regia Israel através dos profetas. Então, os profetas de Deus, os homens de Deus, estavam ali para Deus usar aqueles homens de Deus para a edificação da nação de Israel, do povo de Deus. Então, eram os sacerdotes, os profetas, os homens de Deus, que era usado por Deus diante desta missão na face da terra. Mas, porém, amados, havia um princípio que era passado, de pai para filho. Então, o pai, sacerdote, profeta, os seus filhos vinham, e, consequentemente, quando o pai partia para a eternidade, eles assumiam o lugar do pai. E nós queremos aprender aqui no livro de Samuel, em rápidas palavras, com a missão de Elcana e de Ana, o homem de Deus que servia a Deus constantemente na presença de Deus, era um servo de Deus, mas porém eles não entenderam, porque Deus tinha um propósito especial. A missão de Elcana e de Ana era de gerar o profeta Samuel. E porém Ana, ela era estéril. E constantemente ela clamava a Deus por um filho. Ela não entendia que a missão dela era de gerar um profeta. Ana queria um filho, Deus queria um profeta. Quando Ana entendeu esse propósito de Deus, então Deus dá a Ana o seu primeiro filho, Samuel, e ela faz um voto e entrega ele na casa de Eli, do profeta Eli. Então nós queremos aprender aqui, em rápidas palavras, dentro desse contexto, da oração de Ana, que diz assim, capítulo 1, versículo 9, diz, após terem comido e bebido em Siló, estando Eli, o sacerdote, assentado numa cadeira junto a um pilar do templo do Senhor, levantou-se Ana, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. E fez um voto dizendo, Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição de sua serva e de mim te lembrares, da tua serva te não esqueceres, e lhe deres um filho, varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, sobre a sua cabeça não passará navalha. Então, amados, a palavra de Deus diz que Deus concedeu, versículo 18 diz, e disse ela, acha a tua serva mercê diante de ti. Assim a mulher se foi, seu caminho, comeu, e o seu semblante já não era triste. Então aqui você vai ver que Deus cumpre a palavra e nasce o filho prometido. No versículo 21 diz assim, subiu Elcana, seu marido, com toda a sua casa, a oferecer ao Senhor o sacrifício anual e cumprir o seu voto. Ana, porém, não subiu e disse ao seu marido, quando for menino desmamado, levá-lo-ei para ser apresentado perante o Senhor e para lá ficar para sempre. Agora, se você continuar lendo a história, você vai ver que aqui no capítulo 2, no versículo 12, porque é importante você abrir a Bíblia. Não fica somente na visão, na revelação que Deus me deu
a respeito da missão de Eucana e de Ana, né? E da visão que Deus deu, porque até então, né, esses filhos herdavam, e a Bíblia fala no capítulo 1, os filhos de Eli, ao qual iria assumir a posição do profeta de Deus na casa de Deus, para apresentar o sacrifício, para fazer o que deveria ser feito, eles estavam totalmente fora da visão de Deus. Eles estavam totalmente fora do propósito de Deus. Eles não tinham compromisso real e verdadeiro com o altar de Deus, com a presença de Deus, com o local de Deus. Não tinha reverência, né? E tem acontecido muitas vezes nesta geração, que é a geração do arrebatamento, que é a geração que precisa entender a missão de ganhar almas, de saquear o inferno e povoar o céu, de levar as vidas a entender a importância da obra missionária. Então esses sacerdotes, né, filho de Eli, que estava ali para assumir o lugar do pai, eles não tinham uma posição definida diante de Deus. Aqui no livro de Samuel, capítulo 2, 1 Samuel, capítulo 2, versículo 12, diz: eram, porém, os filhos de Eli, filhos de Belial, não se importava com o Senhor, pois o costume daquele sacerdote com o povo era que, oferecendo a alguém o sacrifício, vinha o moço do sacerdote, estando-se cozendo a carne com um garfo de 3 dentes na mão. Metia na caldeira, ou na panela, ou no tacho, ou na marmita, e tudo quanto o garfo tirava, o sacerdote tomava para si. Assim se fazia a todo Israel que ia ali a Siló para levar o sacrifício. Eles pegavam o sacrifício de qualquer forma, agiam de qualquer maneira, né? Numa linguagem natural, faziam um churrasco com os amigos, né? E ali usava de maneira errada o sacrifício que era apresentado diante de Deus. Então Deus gera Samuel. Samuel é gerado para entrar, né, e dar sequência no chamado que Deus tinha para os sacerdotes, os profetas naquele tempo. Porque naquele tempo, aí é algo que você precisa entender, né? Tem muitas pessoas que diz, né? Tem muitas pessoas que diz que quem tem promessa não morre, né? Tem muitas pessoas que andam no engano que é insubstituível, né? Que ele não quer, por exemplo, fazer missão, que ele não quer, por exemplo, entender a missão dele, o propósito que Deus tem na vida dele para essa geração, e Deus não levanta outros, né? Então o que aconteceu lá? Foi automático, os filhos de Eli não estavam em posição, então agora Deus começa um processo através de Ana e através de Eucana, o seu marido, né? E enquanto eles oravam buscando um filho, Deus queria um sucessor, um que ia dar sequência na visão, um que ia trabalhar dentro do propósito, ia entregar a missão que Deus tinha para aquela geração, para aquele sacerdote. Então você precisa abrir o seu entendimento. Deus tem um propósito na sua vida. Não faça como os filhos de Eli. Não faça como os filhos de Eli. Eles perderam a oportunidade de dar sequência e Deus levantou Samuel. Que você seja o Samuel nesta geração que Deus está levantando, para ser um associado. Você pastor, um pastor, ele precisa ser tipo, né? Um pastor, ele é um cirurgião geral, né? Ele é um clínico geral, né? Qualquer outro ministério dentro da igreja, ele tem o direito de escolher, às vezes, ser um profeta, ser uma maneira de agir, de fazer algo. Mas o pastor, ele tem que ser um cirurgião, um clínico geral, ele tem que ter, né? E nós temos um chamado missionário, né? Nós sabemos que tem evangelista, tem missionária, tem missionários que não têm entendido o propósito para essa missão nossa, dessa geração. Não tem entendido o real valor. Então você pastor, você missionário, você evangelista, que é a ponte, né? Que liga o mundo com a igreja, é os missionários, é as missionárias, é os evangelistas.
São pessoas que é a ponte da igreja com o mundo, do mundo com a igreja. É os que traz, que faz essa ligação. É o pastor, porque como eu disse, o pastor ele tem que ser um clínico geral, porque ele tem também que ser um missionário. Ele também tem que ser um evangelista. Ele também tem que ter esse amor especial pelas obras, pela obra de salvação, pela amar, pela missão que é evangelizar as nações da terra. Muitos não têm entendido isso, muitos pastores, né, não têm entendido isso. Então precisa que haja uma abertura no coração para que nós possamos edificar uma linda obra para a glória do nome de Jesus. Então quero orar por você, né? E fique atento, nós estaremos estudando agora a próxima mensagem, nós vamos estar estudando, né, a missão de Samuel. Então abra o seu coração para estar conosco, né? Nós aprendemos hoje a missão de Elcana, o seu pai, o pai de Samuel. A missão de Ana, parece que foi algo assim, mas se você entender, você vai ver o quão foi tremenda a missão deles, porque eles geraram o profeta que assumiu a posição aonde estava arruinado, onde já estava destruído, porque Finéias e Ofni, que é o nome, né, dos filhos de Eli, eles estavam agindo como filhos de Belial, estavam totalmente fora dos padrões para estar ali, para representar Deus na face da terra. Então nós queremos orar por você, Pai. Eu entro agora diante da tua presença e eu oro por esse Samuel que Deus está levantando nesta geração, meu Pai, para juntos nós concluirmos, meu Deus, a nossa missão desta geração, que é ganhar almas para o Senhor, que é glorificar, que é exaltar o teu nome, Pai. Eu oro na certeza que o Senhor está levantando pessoas que vão fazer parte desse canal, pastores, missionários, evangelistas, missionários que vão entender, irmãos que vão entender a importância da nossa missão, que é ganhar almas para o Senhor. E missão se faz com os pés daqueles que vão, com os joelhos daqueles que oram, com a mão daqueles que contribuem, Pai. Levanta, meu Pai, levanta parceiros para essa obra, levanta associado para o louvor do teu nome, meu Pai. Nós oramos agora e na certeza que o Senhor está abençoando cada pessoa, que nós te agradecemos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.